Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Atuale Militare. No vídeo de hoje, falaremos sobre o fracasso das negociações de paz entre a Rússia e o Japão, envolvendo as Ilhas Gorilas, com a Rússia dizendo recentemente não ser possível haver paz com o Japão naquela região. Em 1855, após quase 200 anos de desentendimentos e encontros violentos na região, Japão e Rússia assinaram o Tratado de Shimoda, um amplo tratado comercial que, dentre outras coisas, levou a Rússia a reconhecer a soberania japonesa sobre a porção sul das Ilhas Gorilas. Apenas 20 anos depois, foi assinado o Tratado de São Petersburgo, através do qual o Japão abriu mão da ilha de Sakhalin em troca de controle total das Ilhas Gorilas. E, em 1905, após uma inesperada vitória japonesa na guerra contra a Rússia, o controle japonês sobre as Ilhas Gorilas foi reforçado, com a Rússia cedendo ainda a metade sul da ilha. Mas, no dia 18 de agosto de 1945, 3 dias apenas após o Japão anunciar a sua rendição incondicional, então a mesma invadiu as Ilhas Gorilas, avançando ilha a ilha e assumindo o controle total da região, incluindo ilhas a poucos quilômetros de Hokkaido. E, em 1956, a União Soviética e o Japão fizeram uma declaração encerrando formalmente o estado de guerra entre as duas nações, mas nenhum tratado formal de paz foi assinado, com o Japão pedindo a devolução de ao menos 4 ilhas mais próximas de Hokkaido. O Japão alega que, em termos geológicos, as ilhas Itorofu, Kunashiri, Shikotan e Rabomai pertencem à ilha de Hokkaido, além de terem sido ilhas cedidas pela Rússia ao Japão no Tratado de Shimoda de 1855. E além disso, o Japão alega que o ataque soviético contra as ilhas foi realizado após ter sido anunciado a sua rendição incondicional a todas as forças aliadas. Mas, mesmo diante desses argumentos, a União Soviética se negou a devolver ao menos essas 4 ilhas ao Japão. Uma negociação que foi mantida pela Rússia e até hoje, em 2023, quase 88 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, no Pacífico, a Rússia e o Japão ainda não assinaram um tratado formal de paz. Com a subida de Vladimir Putin ao poder na Rússia, as negociações ora avançaram, ora recuaram. Com essas negociações se desencarrilhando totalmente em 2022 após a invasão russa da Ucrânia. No dia 7 de março de 2022, poucos dias após o início da invasão, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, declarou que as ilhas mais ao sul das Ilhas Gorilas correspondem ao território sobre o qual os japoneses devem ter soberania, com o ministro da Defesa japonês, Yoji Masa Hayashi, dizendo no dia seguinte que aquelas ilhas são parte integrante do Japão. E em resposta a esses anúncios, no dia 21 de março, a Rússia abandonou oficialmente as conversações de paz com o Japão. E, no dia 25, apenas 4 dias depois, a Rússia iniciou um exercício militar com mais de 3.000 militares e centenas de veículos militares nas Ilhas Gorilas, incluindo aquelas pedidas pelo Japão. Ao longo de 2022, o Japão, apesar de não ter enviado armas para a Ucrânia, enviou centenas de milhões de dólares em ajuda material e humanitária. Com toda essa ajuda e todo o posicionamento político japonês a favor da Ucrânia, irritando assim profundamente a Rússia. E recentemente, no dia 7 de fevereiro de 2023, ainda esse ano, o dia em que se comemorou os 168 anos sobre o Tratado de Shimoda, o tratado através do qual a Rússia deu ao Japão o controle das ilhas mais ao sul das Gorilas. O primeiro-ministro japonês disse que é completamente inaceitável que aqueles territórios ainda não foram devolvidos ao Japão, com ele usando a expressão ocupação ilegal, a primeira vez em 50 anos que um primeiro-ministro japonês se referiu às ilhas nesses termos. Com todo esse somatório de fatores, as declarações japonesas em março de 2022, a ajuda japonesa à Ucrânia e as declarações feitas em fevereiro de 2023 levaram o governo russo de Vladimir Putin a declarar que, diante dessas situações,
não é possível haver paz com o Japão. Uma referência ao fato de, como eu disse no início, a Rússia e o Japão ainda estão em guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Gostou da história? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, peço a você que se inscreva no canal, pois temos o objetivo de crescer e levar mais conhecimentos militares ao público, e fazendo isso, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. É só curtir e se inscrever. Posso contar com você? Obrigado, até mais. Пользуются, но ведь их хорошо, чего ж добру пропадать.